Boa noite. Deixa eu ver aqui. Estabelecendo a conexão. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dúvidas que muita gente tem para a implementação de qualquer software, mas especialmente do Revit hoje nos escritórios de projeto e também nas construtoras. Por isso a gente vai falar um pouco sobre: será que eu preciso contratar um especialista para o meu escritório? E também qual o tipo de especialista que a gente precisa estar contratando. E também se eu preciso estar treinando todo o meu escritório, contratando ou não algum especialista. Isso acaba sendo uma dúvida muito comum e muita gente às vezes não parte para o próximo passo porque tem essas dúvidas e não sabe como resolver. A gente ainda tem um mercado que é um pouco pequeno para essa questão, né? Implementação efetiva dos softwares, e então isso pode gerar algum tipo de problema, e eu resolvi hoje vir falar sobre isso justamente para tentar esclarecer e mostrar que é bem mais fácil do que a gente imagina, não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, assim como o que eu sempre falo aqui, seja em live, seja em consultoria, seja tirando dúvida, qualquer tipo de implementação, qualquer tipo de aplicação de metodologia ou software depende muito e quase que única e exclusivamente do objetivo da empresa. Então, é sempre bom entender qual é o objetivo principal do nicho da empresa, seja arquitetura, seja engenharia ou seja outro nicho qualquer, mas também qual é o objetivo com essa implementação. Muita gente às vezes não tem muito claro e não implementa o Revit ou algum outro software, dependendo do nicho que a gente está falando, porque não entende o porquê, como e quando ele pode estar atuando dentro da empresa ou dentro da construtora, e às vezes a importância que ele pode ter. Isso mostra a estagnação que a gente tem de modo geral aqui na região da construção civil contra a nova metodologia BIM que vem para agilizar muito os escritórios das construtoras, né? A vida e esse fluxo de trabalho da construção civil. Então, qual que é o objetivo da empresa? Geralmente, quando ela é da construção civil, ela acaba tendo o alinhamento, seja em projetos, seja em obras, seja na manutenção dessas obras. E qual que é o objetivo com a implementação de qualquer software, principalmente ali o Revit, ArchiCAD ou outros softwares que vêm a partir da metodologia BIM. Então, é a agilidade, é a produtividade do escritório, é melhorar os projetos, então ter projetos mais assertivos, é melhorar a empresa de um modo geral, então falando também de outros nichos, né, de outros tipos de empresa, é também o caso de muitas construtoras, a obrigatoriedade da lei, que agora a gente vem a lei que vem a partir do ano passado, mas começa a ser implementada um pouquinho mais agora e vai até os próximos 5 anos como uma transição para mostrar um pouquinho e implementar a obrigatoriedade, né, da metodologia BIM nas obras da gestão pública e posteriormente da privada também. Então, qual que é o objetivo da empresa? Eu já tive consultoria de construtoras que vinham por conta da lei, não porque queriam produtividade ou agilidade, mas porque a Caixa Econômica Federal ou outros órgãos estavam obrigando essas empresas a migrarem para essa nova metodologia. Então é sempre bom entender qual é o objetivo, qual é a finalidade, a meta, a visão da empresa e com essa implementação. Então, isso acaba direcionando se a gente vai ter um especialista ali dentro da empresa ou não, se às vezes a gente pode trabalhar só com consultor, se a gente precisa treinar todo o escritório, qual é o porte desse escritório ou não. Depende muito, cada caso é um caso, mas eu vou tentar desmistificar isso aqui um pouquinho hoje. Outras coisas que também dependem muito, se eu vou ter um consultor ou um especialista dentro da minha empresa e também a metodologia que ele vai usar, é a questão do tempo. Quanto tempo essa empresa tem para estar efetuando essa transição ou a transição completa ou parcial, né? Então, se a gente tem pouquíssimo tempo, às vezes a gente precisa de uma obrigatoriedade para a lei e é questão de semanas e nem meses, talvez, então a gente precisa ser muito mais rápido. Trazer um especialista para dentro da empresa de maneira transitória, mas para sanar essa necessidade a curto prazo, ou talvez terceirizando esses serviços, é a realidade. Agora, se a gente tem uma transição um pouco maior, uma empresa que já está pensando a longo prazo e está tentando se engajar nisso,
a gente consegue, e eu acho que é o caminho ideal, tá trabalhando com um especialista que ele é consultor, ele não está diretamente dentro da empresa. Por quê? Porque ele pode ir criando uma metodologia a longo prazo para que a implementação efetivamente aconteça e aconteça de maneira adequada. Outro fator é o fator financeiro. Quanto de questão financeira e de dinheiro essa empresa tem para poder estar aplicando nessa implementação. Quando a gente vai contratar alguém para estar dentro da empresa, às vezes isso vai influenciar diretamente no caixa da empresa. Então o que acontece? Ele deixa de ser um especialista, um consultor, e ele começa a ser um funcionário. Isso eu vou falar um pouco mais para frente, é uma questão muito complicada. Porque ele para de ensinar e ele começa a atuar dentro da empresa, o que pode dificultar muito a implementação. A gente também tem a amplitude da ampliação, né, da implementação, o que é quase que o objetivo também da empresa. Até que ponto, ou quais são as áreas, etapas que eu quero que a minha implementação aconteça. Eu posso ter a implementação única de um software, como nesse momento o Revit, ou o ArchiCAD, ou a metodologia por completo, a metodologia BIM. Claro, cada um vai ter a sua escala. Também a questão de os setores da empresa, ou pela finalidade da empresa. Se vai ser arquitetônico, se vão ser os projetos complementares, único exclusivamente um dos dois, ou também interior. Então, como a gente tem escalas diferentes, até mesmo dentro do software, são metodologias diferentes, são tempos diferentes, são ações diferentes que a gente vai ter. Então, tudo isso vai estar influenciando na escolha de um especialista ou um consultor externo e também qual o tipo de treinamento que a gente vai dar. Geralmente, quando a gente tem um pouco mais setorizado, vamos supor, se eu tenho um escritório ou uma construtora que vai atuar nos 3 nichos, arquitetônico, complementares e interior, não há necessidade de eu treinar todo o pessoal. Eu posso estar treinando só a parte da arquitetura ou só a parte da engenharia para os complementares, porque eu não tenho uma ligação direta. Depende do fluxo que a gente vai ter dentro do escritório. Isso que vai definir quem que a gente vai estar treinando, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente também. Como eu estava falando antes, o ideal para a transição, em questão de tempo, é que ela seja uma transição calma, tá? Então, tendo um consultor externo e ele atuando efetivamente como um consultor, ou seja, como se fosse um professor, ensinando, tirando dúvida, auxiliando, eu vejo como a melhor forma para efetivar essa implementação. Porque a gente precisa de um tempo que é o aprendizado de uma metodologia ou de uma informação dentro do software e de entender e praticar. O que acontece? Se a gente tem alguém que está lá dentro do escritório, por exemplo, se eu vou trabalhar dentro de um escritório como um funcionário, para mim é muito fácil estar realizando essas atividades. Então, acontece de eu ir lá e atuar como um desenvolvedor. Então, eu vou desenvolver ou vou realizar esse projeto. E quando eu sou um consultor, acontece que eu tenho uma visão um pouco mais de fora. Eu consigo estar auxiliando. Então, eu tenho o tempo da pessoa de estar entendendo, absorvendo essa informação e o mais importante, entendendo seus erros e suas dificuldades e convertendo em potencialidades. Coisa que, se eu estou trabalhando como um funcionário dentro da empresa, eu sou obrigado a dar retorno produtivo. Então, são 2 tempos e 2 caminhos um pouco diferentes que a gente tem. E é muito complicado. Por isso que um consultor, às vezes quando tem 1, 2 encontros por semana, ensinando, tirando dúvida e auxiliando, ele vai no tempo do escritório, às vezes a gente pode ter mais de um setor, mais de uma empresa, cada um no seu tempo e na sua implementação. Claro, isso depende de outros fatores também, mas o mais importante é que a gente consiga efetivar a implementação. E por isso tem que ser no tempo de escritório, e tendo esse tempo um pouco maior para uma transição e que seja uma transição mais calma, eu acredito que seja mais interessante. A gente também tem a questão da curva de produção. Quando a gente acaba trabalhando com um consultor externo, a gente consegue não influenciar diretamente na curva de produção desse escritório, tá? Inclusive, eu quero saber se alguém que está aqui na live já tentou ou teve algum escritório que já tentou implementar algum outro software, não necessariamente Revit, pode ser um outro software, e que deu ou não deu certo. Eu quero saber se vocês já tentaram. Se já tentaram sair um pouquinho da zona de conforto, já que a gente está falando disso. Mas sempre quando a gente está aprendendo,
um software novo, a gente tem a curva de produção. E os escritórios, às vezes, deixam de implementar efetivamente algum software a partir do momento que vê a produção caindo muito. Eu trabalho no AutoCAD, no SketchUp, consigo desenvolver vários projetos durante a semana, fazer executivo e afins. E quando eu vou para o Revit, cara, vai lá embaixo. O que acontece é que quando a gente tem alguém dentro do escritório especialista, a gente vai querer exigir o máximo dele em pouquíssimo tempo. Então a gente vai parar totalmente os projetos e vai focar naquilo. Ou seja, a curva de produtividade vai lá embaixo mesmo. O escritório tem que estar ciente. Quando a gente tem um consultor e a gente leva o tempo do escritório um pouco mais acima do que a exigência desse especialista, a gente consegue ter o quê? Consegue ter uma curva de transição, de queda de produtividade um pouco mais atênue. Então, a gente não deixa de fazer os projetos naqueles softwares primários ou obsoletos, mas a gente consegue implementar e colocar na prática do escritório o Revit de uma maneira um pouco mais tranquila. Em algumas atividades, num projeto piloto, no desenvolvimento de um projeto ou estudo de viabilidade, e a partir disso a gente entende quais são os nossos problemas. Poxa, não sei fazer uma escada, não estou conseguindo editar uma família, não estou entendendo como é que isso aqui está dando problema. Vai lá com o consultor e resolve. E isso acaba fixando um pouquinho mais, porque a gente gera um problema e gera um pensamento, um raciocínio lógico para o desenvolvimento dele e solução. Por isso que eu desenvolvi muito algumas técnicas dentro do Revit. Eu tinha um problema e eu tinha que correr atrás. Agora, se a gente tem um especialista dentro do escritório, essa troca de informação ela é tão rápida que ela não é absorvida. Tá? Então, eu já trabalhei no escritório onde às vezes eu tinha alguma dúvida e eu pedia pro coleguinha do lado, né, o meu chefe. E ele tinha que me explicar a mesma coisa, tipo, 10 vezes em vários momentos, assim, que eu tava lá, porque eu não fixava, porque era tão rápido. Assim, eu não puxava da minha memória, eu não conseguia puxar na memória, eu não conseguia cobrar que o meu cérebro pensasse numa outra alternativa. Eu simplesmente virava, fulano, como é que eu faço isso? Ah, beleza. Então, quando a gente tem esse problema e a gente consegue desenvolver, acaba auxiliando bastante, tá? Eu tô vendo uma pergunta aqui. Eu vou segurar essa pergunta para falar um pouquinho mais pra frente, tá? Mas eu vou falar. E também a chance para adaptação, né? Só para finalizar aqui essa parte da transição. A adaptação ela é muito complicada por conta da gestão das pessoas. Então, quando a gente tem um tempo maior e a gente consegue fazer uma transição um pouco mais tranquila, a gente consegue dar chance para que as pessoas aceitem o software, entendam os problemas dele, não é no primeiro problema que vai lá e desiste, não. Entende, resolve um problema, entende, resolve um problema e vai indo. E consegue dar a chance que essas pessoas aceitem esse novo programa, tá? Já vi em muitos escritórios e eu hoje gosto e quero e trabalho com a implementação do Revit, e não simplesmente um curso, mas a implementação dele, como ele vai funcionar na tua empresa, no teu escritório, justamente porque eu já vi muitas empresas treinarem o escritório inteiro, gastarem muito dinheiro e não conseguirem colocar na prática, voltar para os simples softwares lá obsoletos porque não conseguiram entender ou colocar na prática. E isso é um problema muito grande, se adaptar a esse software. Então, é entender quais são as objeções dos profissionais que atuam no escritório e reverter elas em potencialidades. Então, por isso também que uma transição um pouco mais calma consegue ser mais positiva para o escritório. Nesse caso, então, a gente fica com aquela dúvida. Então, preciso contratar ou não? Quando a gente contrata alguém, eu já comentei, a gente pode ter aquela relação de ensinar diferente. Então, ao invés de ele ir para dentro do escritório para ensinar, ele vai para trabalhar. Então, ele para de ser algo... ele deixa de ser uma implementação de um software e começa a ser como se fosse um profissional terceirizado. A qualquer momento que ele sair do teu escritório, ele não gerou nenhum crescimento grande para a tua empresa na questão de desenvolvimento. Claro, ele desenvolveu muitos projetos ali dentro, mas ele não desenvolveu a empresa. É como se tu terceirizasse. Então, até pela questão de ter tempos de desenvolvimento diferentes, tá? Outra coisa é essa questão do especialista, ele pode se sobrecarregar e não gerar independência dos funcionários. E é isso que eu peso muito.
eu preciso e eu quero que os funcionários sejam independentes do especialista ou do consultor. E foi isso que eu comentei um pouco antes. A questão de quando eu tenho um problema, eu tentar solucionar, tentar instigar que eu mesmo resolva esse problema. Claro, sempre vai ter o suporte de um consultor, mas não simplesmente um tira-dúvida tão rápido que acaba não fixando esse problema ou essa solução na minha cabeça. Porque, diferente do ArchiCAD, por exemplo, que muita gente fala, o Revit ele é um pouco mais complexo. Então, ele exige um pouquinho mais de raciocínio. Ah, ele é inviável? Não. Mas ele te entrega muito mais, só que ele te exige um pouco mais. Então, a gente precisa ter um pouco desse pensamento individual. Eu não posso e eu não quero que eu tenha um profissional dentro do meu escritório que seja 100% ou 70% dependente de mim. Eu quero que ele saiba desenvolver esse projeto e, sempre pensando a longo prazo, né? Eu quero que ele saiba desenvolver esse projeto. Se ele tiver alguma dúvida grande, claro, pode tirar comigo, mas que não seja sempre aquelas dúvidas pequenas com uma frequência muito grande. Porque isso gera outros problemas, que são problemas de produtividade e problemas de comunicação dentro do escritório. Tá? Já em contrapartida, a gente tem um consultor. Então, enquanto o especialista está dentro da empresa trabalhando como um funcionário a longo prazo, a gente tem um especialista que ele trabalha fora da empresa, ele pode ir lá pessoalmente, mas agora nessa época de pandemia a gente está só online, né? Como agora a gente está aqui. E o consultor ele vai servir tanto como um professor ensinando efetivamente a implementação e o software, ou os softwares, se for no caso da metodologia BIM, mas ele também vai atuar auxiliando. Então, ele acaba gerando essa independência dos profissionais. Então, quem está aprendendo sobre os programas, né, o software, acaba sendo... Tem alguém como suporte, então não está sozinho no mundo, mas não está 100% ali perguntando todas as coisinhas pequenas. Isso gera o quê? Que a curva de produção não caia tanto, mas também que ele preste mais atenção nos momentos que ele tem com o consultor. Então, isso para a empresa é muito importante, porque, por exemplo, se eu tenho 2 encontros semanais de 1, 2 horas, aquele profissional ele vai estar focado nesse momento como nós estamos agora. Então, ele vai focar nesse momento, ele vai aprender e, posteriormente, ele vai colocar em prática. Se eu tenho um especialista dentro do escritório, o que acontece? Como ele tem a qualquer momento, por qualquer motivo, ele não vai aproveitar tanto aqueles momentos. E quando a gente tem um encontro um pouco mais sólido, né? A gente tem a concentração das pessoas para prestar atenção naquilo ali. Então, a dúvida de um, geralmente é a dúvida de todos. E se eu vou lá e pergunto para o meu especialista e não acabo compartilhando isso com as outras pessoas, além de sobrecarregar o especialista com a mesma pergunta, eu não acabo desenvolvendo a minha empresa, os meus outros profissionais. E quando a gente tem um encontro para discutir isso, ele não é simplesmente um encontro para... Como é que eu vou dizer? Para estar tirando dúvida, mas para debate. Poxa, mas isso é bom para a empresa? Ou aquela outra maneira é melhor? Eu já tento trazer isso, né, conhecendo mais o software. Até eu falei na live da semana passada com a Beatriz, que eu dou várias opções e eu digo qual que eu acho que é melhor. Mas é muito importante também que esse debate passe para os profissionais. A partir do momento... Porque qual que é a minha visão? Que em algum momento o consultor ele deixa de fazer parte direta da empresa. Indiretamente nunca, né? Mas ele deixa de fazer parte direta da empresa. Então a gente precisa que essas pessoas se debatam entre si, se comuniquem para tentar gerar soluções quando o consultor não estiver lá. Além dele ter um consultor, ele tem uma visão macro da situação, ele consegue desenvolver uma metodologia adequada para efetivamente ensinar o software, a metodologia e a implementação, e ele consegue ver os problemas de uma maneira um pouco mais externa. Quando a gente é um profissional e trabalha como funcionário, a gente não consegue ter essa visão, ou às vezes, quando tem, não consegue ter uma comunicação. Por quê? Porque a gente entra dentro, hoje, do sistema das empresas que a gente tem, né, que é muito vertical, e a gente não consegue ter uma abertura tão interessante para estar discutindo isso. Quando a gente é um consultor, não. A gente consegue ter uma liberdade um pouco maior, porque tu é o líder do desenvolvimento de uma nova etapa dessa empresa, de um melhoramento dela, de um Kaizen dessa empresa, tá? Além de obrigar a independência de cada profissional,
que é o que eu falo aqui. Além de vários outros pontos, a independência dos profissionais é muito importante. É eles que vão levar essa empresa para frente e desenvolver ela com o Revit, com o BIM, com o ArchiCAD, seja em projetos, em obras, projeto executivo, projeto legal. Então, a partir do objetivo da empresa, a gente consegue entender mais ou menos qual é a opção que a gente vai ter. Então, ali, ó, preciso de um profissional externo que simplesmente faça os projetos para mim, como alguns momentos a gente tem o projeto em escritórios de arquitetura, né, escritórios de projeto. A gente faz o projeto arquitetônico e os complementares, então eu posso tratar como um projeto externo, né, um freela, um terceirizado, ou ele é de um outro setor, depende muito. Tem construtora que, por exemplo, tem um setor de arquitetura, de interior e de engenharia. Às vezes a gente pode criar essa transição, que nesse caso é um pouco ideal, né? Que a gente faça cada um no seu momento, no seu decorrer, até porque uns vão exigir um pouco mais de conhecimento numa área, outros em outra, ou às vezes complementares, a gente está falando de muitas disciplinas. Será que isso vai exigir mais tempo de cronograma ou menos do que o projeto arquitetônico? E então, analisar o objetivo da empresa. Mas, nesse momento, já começa-se a entender quais são os pontos que a empresa, ou até mesmo o autônomo, tem que entender e tem que levar em consideração para estar escolhendo. Vou colocar um especialista na minha empresa ou simplesmente vou contratar um consultor. Para autônomos ou escritórios de pequeno porte, consultor é muito bom também, porque por conta da questão financeira. Botar um especialista, que às vezes não é tão barato, dentro de um escritório, ele não dá um retorno tão bom, tão grande, porque ele simplesmente vai fazer. E isso às vezes pode inviabilizar não a contratação dele, mas a existência daqueles profissionais. Eu vou ter que tirar alguém para colocar ele de maneira temporária, enfim. E um consultor não. Ele vai estar auxiliando o escritório na vida útil daquele escritório, no fluxo daquele escritório, ou daquela construtora, ou daquela empresa, ou daquele autônomo, ou daquela parceria, tá? Eu tô quase chegando para responder a pergunta da Joana, que ela falou aqui sobre a questão do... É viável fazer a etapa de criação no SketchUp e só os detalhamentos e os complementares no Revit, treinando só esse setor do escritório para trabalhar com o novo programa? Tô quase chegando nessa pergunta. É a próxima parte aqui. Então, se eu vou treinar o escritório inteiro? Na minha opinião, não precisa treinar o escritório inteiro. Quando a gente tem mais de um setor, Joana, que tem, por exemplo, arquitetura, ou complementares, ou interior, ou até mesmo dentro do arquitetônico. Se a gente tem algumas pessoas, eu conheço alguns escritórios que são assim. Por exemplo, eu tenho algumas pessoas que trabalham no desenvolvimento do estudo preliminar. Depois eu tenho uma pessoa que é especialista em projeto legal. E depois eu tenho outras pessoas que fazem um projeto executivo. Eu não preciso treinar o escritório inteiro, e é isso que eu vou falar daqui a pouco. Eu posso treinar os pontos de acordo com o meu objetivo. Se eu quero um projeto legal mais rápido, mais assertivo, que depois vire um projeto executivo, ou se às vezes eu quero só um projeto executivo que vai ser muito bem redondinho assim para ir para a obra. Porque lembra que eu falei lá na outra semana ainda, um projeto ele não deixa de ser responsabilidade de nenhum profissional quando tu passa para o próximo. Até ele ser finalizado, até ele ser concluído e, quiçá, a obra finalizada na questão de uma demolição, alguma coisa assim, ela continua sendo tua responsabilidade. Hoje a gente tem a legislação que fala, por exemplo, se eu construir uma obra, eu for responsável tanto de projeto quanto de obra, eu sou responsável pela vida inteira, não tem mais aquela história de 30 anos. E é mais ou menos isso. Então eu tenho que ter um projeto ou uma obra de qualidade para quando eu passar para o próximo, não necessariamente profissional, mas para o próximo usuário, né? Seja dono, seja outro profissional. Então, se eu vou treinar todo o escritório, depende novamente do quê? Do objetivo. E aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas e quantos setores tem na empresa de vocês? Se é um escritório muito pequeno, a resposta possivelmente vai ser sim. Ou tu vai treinar uma pessoa que vai estar concentrando todas essas informações, o que em escritórios pequenos não é bem assim que acontece, ou quando tem um escritório um pouco maior, que tu tem mais setorizado o fluxo ou os setores, aí sim, não precisa treinar todo mundo. Tu pode treinar só quem é o objetivo principal. E eu vou falar um pouquinho disso por agora. Porque quando a gente tem vários subnichos, a gente tem algumas particularidades, seja de software ou de metodologia.
Por exemplo, quando a gente tem o desenvolvimento do projeto legal, a gente não usa, ou pelo menos eu não utilizava, quando trabalhava com Revit, eu não trabalhava com SketchUp. Ele era para tirar algumas dúvidas bem superficiais. Então, por que eu já não posso, ao invés de trabalhar com o AutoCAD e deixar o SketchUp de lado, não vou direto para o Revit? Claro, hoje eu trabalho com desenvolvimento de estudo preliminar dentro do Revit. Mas para quem quer ter uma facilidade um pouco maior e um fluxo um pouco mais tranquilo, o SketchUp ele é muito interessante. Mas a partir do projeto legal a gente já pode sim estar aplicando o Revit. E isso vai facilitar muito em qualquer alteração que a gente vai ter, em todos os quantitativos e levar isso para a obra. Não necessariamente a gente precisa fazer lá no projeto executivo, mas vai depender do quê? Do objetivo e dessas setorizações que a gente tem na empresa. Mas sim, eu acho que o melhor acaba sendo quando quer iniciar numa dessas etapas o projeto executivo, porque ele vai dar um retorno bem maior do que a gente tem ali no projeto legal, tá? Posso treinar só um setor que é o de finalização, como projeto legal, para levar para a obra, ou só o setor de obra, ou só o projeto legal. Vai depender de qual é o tempo que a empresa tem para estar aplicando, para fazer essa transição e qual é o objetivo dela, tá? Não aconselho muito de início estar colocando no estudo preliminar, porque muita gente acha o Revit muito bitolado para estar desenvolvendo. Quando é estudo de viabilidade, ele é muito positivo, tanto quanto projeto executivo. Agora, o que ele é menos dá retorno, eu acho que é o estudo preliminar. Mas para mim deu um retorno muito bom, depende muito do conhecimento que tu tem da interface dele. E o projeto legal, que eu acho que é o mais fácil. Inclusive, um dos primeiros módulos do curso que eu faço da consultoria é justamente o projeto legal, porque tu consegue ter um entendimento um pouco melhor do software para depois se aprofundar. Eu acho que para conhecer é o melhor, só que para retorno, no meu ponto de vista, sempre vai ser o projeto executivo, tá? Então, se eu contratar o escritório inteiro, depende se pode haver essa transição que a gente tem de conhecimento, né? Transição entre software. Qual é a escala que a gente vai ter para adaptar? Depende da escala dos projetos, depende da escala do escritório, né? Quantos profissionais eu tenho. Não adianta eu também querer aplicar isso em muitos profissionais, um escritório muito grande. Geralmente ele já vai estar setorizado, né? Então isso acaba viabilizando um pouco. Depende também de como está o fluxo da informação dentro do escritório. Então, quando a gente tem profissionais em diferentes áreas, a gente já tem um fluxo estabelecido. Ou diferentes etapas do projeto arquitetônico, a gente já tem estabelecido um fluxo. O estudo preliminar leva em SketchUp para o projeto legal, que desenvolve AutoCAD, que depois vai para o projeto executivo. Então, não é interessante a gente começar a pegar um profissional de cada área e desenvolver. É interessante eu pegar um setor inteiro e talvez um outro profissional. Por quê? Porque acontece de todos os profissionais não estarem no mesmo desenvolvimento. Quando começa a picar muito isso dentro do mesmo setor, a gente não consegue ter um retorno interessante. A gente tem feedbacks bem com delay, com alguns problemas ali no meio. A aceitação é um pouco complicada, tá? Então depende também da escala do escritório. E também é interessante quando a gente tem uma transição para ter diferentes níveis de especialista, diferente do que eu falei antes, mas diferentes níveis de especialista quando a gente tem uma transição entre setores um pouco melhor, porque alguns profissionais começam a ensinar os outros e começam a tirar dúvidas dos anteriores. Isso desenvolve o quê? A independência deles, mas também o desenvolvimento do próximo, porque dentro do escritório o pessoal está se ajudando. Dentro do mesmo setor, depende muito da escala. Se for pequeno, eu não aconselho, porque senão a gente pode ter um pouquinho de problema ali, porque já aconteceu. E também tudo isso é a questão de um aprendizado contínuo, né? Então, assim como a empresa se desenvolve em outras áreas, tá se desenvolvendo dentro dos softwares é muito interessante. Então, não é hoje uma objeção plausível ter os complementares feitos em outros softwares, inviabilizando que o escritório tenha o Revit ou ArchiCAD ou algum software da metodologia BIM, assim como ter alguns subnichos ou subsetores dentro do escritório, também não inviabiliza. A gente pode estar treinando todo o escritório ou treinando alguns profissionais.
Eu acho a ideia, particularmente, a ideia de treinar alguns profissionais interessante para a questão de dependência e criação de diferentes níveis de especialista. Mas depende da metodologia, para que a gente não tenha problema na gestão de pessoas, tá? E também que não tenha o problema com o aprendizado errôneo, onde algum profissional pode estar ensinando errado depois. É interessante para o desenvolvimento, mas tem que cuidar muito como são as escolhas depois, tá? Então, de maneira geral, assim, essas duas escolhas, se eu preciso de um especialista para o meu escritório, se eu preciso contratar um especialista, ou se eu preciso treinar meu escritório inteiro, depende única e exclusivamente de dois objetivos. O objetivo da empresa, ou seja, nicho e subnicho que ela atua, e o objetivo dela com esse software. Que daí a gente consegue colocar no papel, ponderar o que é mais viável e estar aplicando. Geralmente, eu acho que vai ser um consultor externo e não a necessidade de treinar o escritório inteiro. A gente só tem que analisar qual é a melhor viabilidade para a gente estar ensinando, então pegar os principais, digamos assim, pontos-chave do escritório, treinar eles, para que depois a gente possa ter um retorno bacana. E muito importante, que o escritório consiga ver a produtividade, o retorno em produtividade, em agilidade, em retorno financeiro, em retorno diminuindo dores de cabeça. É importante que o escritório veja isso para que o software seja implementado, né? Então não adianta a gente ficar meses, às vezes, ou semanas em cima de uma atividade, que no caso é a implementação, e não conseguir ter um retorno bacana, né? Então, assim, ter um consultor, ele pode ser muito mais prático para um escritório, porque ele tem disponibilidade de tempo para estar ensinando, mas ele acaba não tendo aqueles pontos negativos de virar um funcionário, de sobrecarregar ele. A gente consegue gerar independência dos profissionais. Então é importante do que estar sozinho no mundo. A gente tem aquele suporte 24 horas, mas não é um suporte para toda e qualquer dúvida, da mais simples à mais complicada. Tá? A gente gera independência. E gera retorno também a curto prazo. Por isso que eu falo que a implementação, principalmente do software Revit, mas também da metodologia BIM, ela consegue ser a curto prazo, assim, questão de poucos meses, 6 meses até um ano, tá? Então, claro, isso já começa a ser um pouco médio e longo prazo, mas a curto prazo a gente consegue. Então, até por isso que eu comecei a fazer o desafio de 30 dias do Revit, justamente para começar a mostrar como ele pode ser fácil, né? Porque eu trabalho com Revit há 4, 5 anos, que só eu vou conseguir desenvolver isso. Ele é bem simples, ele não é nem um bicho de 7 cabeças. E não, o escritório não precisa treinar, a empresa não precisa treinar o escritório inteiro, só a atuação direta do fluxo principal ou do produto, tá? Alguns casos a gente pode treinar só ali o projeto executivo, porque ele vai dar um retorno muito interessante na obra. Ou se, por exemplo, a gente não leva para a obra, a gente pode estar fazendo isso no projeto legal e depois levando para o projeto executivo, porque a gente não diminui a produtividade da empresa, a gente dá um tempo para o escritório de projeto estar aplicando e desenvolvendo um pouco essa nova habilidade que vai ser esse software. Então, por isso que o objetivo da empresa e o entendimento dela é bem bacana, porque daí a gente vê como que vai dar um retorno melhor e como que a gente vai gerar menos empecilhos dentro dessa empresa, tá? Então, eu espero que eu tenha deixado um pouquinho mais claro e tirado algumas dúvidas de vocês sobre essa questão se eu preciso estar contratando alguém, um especialista ou um consultor. A gente tem esses dois tipos de profissionais no mercado e os dois acabam dando um retorno muito interessante para a empresa. A metodologia é muito importante e entender o objetivo da empresa para ponderar. Vamos ter um especialista, vamos ter um consultor. Às vezes a gente pode ter até um consultor contratado, dependendo se é uma construtora muito grande, ele pode estar entre setores, tirando essa dúvida se a gente puder ter possibilidade de implementar simultaneamente em todos os setores, né? Eu sei que isso acaba influenciando muito na questão do financeiro da empresa. E também tirando um pouco das dúvidas sobre como treinar um escritório. Já vi muitos escritórios despenderem questão financeira muito grande e tempo para estar treinando o escritório. Tu também tem os profissionais que deixam, às vezes, o tempo livre para poder estar se desenvolvendo dentro desse software e não conseguem implementar justamente porque a metodologia não foi a melhor ou porque
não teve uma ideia interessante, um fluxo interessante para que ele fosse implementado, tá? Então, a gente não precisa também treinar o escritório inteiro, vai e vide o objetivo do escritório, e é sempre importante entender que é possível em escritórios pequenos, em escritórios grandes, em construtoras, só tem que sentar e analisar como a gente vai estar fazendo isso. Por isso que depois de ter um incômodo muito grande, assim, né, com a não implementação, ver muita gente querendo, gastando dinheiro e não conseguindo, que eu resolvi dizer não. Eu vou ajudar essas pessoas porque é possível sim, assim como foi possível para mim. Já fiz essa transição dentro da graduação, espero que outras pessoas estejam fazendo, mas também na vida profissional é possível, é interessante e é necessário, tá? Se tu trabalha em um escritório, numa construtora, ou até mesmo como autônomo, dá uma olhada ali no desafio, não pela questão de marketing meu, mas para entender como que esse software pode estar dando retorno para vocês. A gente tem outros softwares também no mercado que podem estar auxiliando e que podem ter um retorno financeiro de tempo muito grande. Às vezes a nossa jornada de trabalho pode diminuir por causa disso, às vezes as nossas dores de cabeça podem diminuir por causa disso, às vezes o nosso escritório está deixando de crescer, porque a gente não vê que a tecnologia avançou um pouquinho, tá? Eu acho que era isso por hoje. Espero ter tirado essas dúvidas de vocês. E semana que vem eu volto com mais uma live. Eu tô tentando fazer uma collab, tá? Então por isso que eu não vou falar o que é semana que vem ainda. Mas espero de vocês também. Quarta-feira às 8 horas da noite. Até semana que vem.